Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Um grande modelo de coragem, persistência e integridade. É em você que eu me espelho nos momentos mais desafiadores da minha vida. Ele não é apenas um bom amigo, ele é um verdadeiro cúmplice. Ele acobertava as minhas travessuras, me trazia os melhores presentes, me levava em suas maiores aventuras. Com ele eu posso trocar sorrisos sem dar nenhuma explicação. Com ele escrevi as melhores histórias, da infância à vida adulta. Ele sempre esteve ao meu lado, não apenas como o melhor pai do mundo, mas como um grande confidente. Um pai que sempre esteve ao meu lado, tanto nos momentos bons como nos ruins. Ele acompanhou os meus primeiros passos, ouviu minhas primeiras palavras. Esse homem que fica humilde quando poderia se exaltar, que chora à distância a fim de não ser observado, que vibra, se emociona e se orgulha pelos feitos daqueles que tanto ama. Pai é uma palavra tão forte e com um enorme significado. Significa o nosso progenitor. Mas mais que isso, aquele homem que está sempre ao nosso lado para nos ver crescer. Pai é aquele que nos dá a mão para aprender a andar de bicicleta, aquele que cobra boas notas da escola, aquele que tem sempre uma palavra amiga e um conselho, que às vezes pode ser duro e exigente, mas tem um amor tão grande pelos seus filhos que nem conseguem demonstrar. Essa mensagem é para agradecer a você. Dia do Pai Trabalhador, dia do Pai Honesto, dia do Pai Amoroso, dia do Pai Lutador, dia do Pai que sempre busca seus objetivos, dia do Pai Conselheiro, dia do Pai Chorão. A você, Pai, que me deu a vida. A você, Pai, que me segurou em seus braços para não cair em meus primeiros passos. A você, Pai, que modelou meu caráter e me ensinou a ser justo. A você, Pai, que me amou antes de se amar. A você, Pai, que me repreendeu por meus erros, mas não deixou de me amar. A você, Pai, que me viu crescer e se tornar pai e ainda me trata como criança. A você, Pai, que me aconselhou e me encorajou. A você, Pai, que sempre me recebia com sorrisos e braços abertos. A você, Pai, que me contava histórias e brincava comigo. A você, Pai, que, apesar de cansado, me esperava dormir. A você, Pai, hoje só tenho uma coisa a lhe dizer. Te amo. Feliz Dia dos Pais. Amém. Feliz Dia dos Pais a todos os pais que estão nos assistindo nessa noite, que estão celebrando ao Senhor, agradecendo a Deus por esse ministério que Deus constituiu sobre a vida dos irmãos, que é o ministério da paternidade. E nessa noite eu quero conversar um pouquinho com a igreja. Claro, Dia dos Pais, eu não poderia falar de outro tema, sobre o assunto 3 características de um bom pai. Pega a sua Bíblia aí, junta a sua família, vamos meditar na palavra de Deus, lá em Provérbios, no capítulo 23, versículo 24, diz assim: grandemente se regozijará, ou seja, se alegrará o pai do justo, e o que gerar um sábio se alegrará nele. Ou seja, aquele pai que souber criar o seu filho, ele poderá perceber que no futuro, com o crescimento do seu filho, o seu filho se tornará alguém justo, se tornará alguém sábio, e esse pai se tornará orgulhoso, feliz pelo seu filho, porque ele terá cumprido com êxito a missão do Senhor, que é a missão da paternidade. Então, Provérbios 23, versículo 24, é um texto excelente para esse dia, e eu dedico esse texto a você, pai, que tem realizado com excelência a missão que Deus delegou a você, que é a missão da paternidade. Os irmãos, 2020 chegou com tudo, não é? E 2020 está um ano muito diferente, nós estamos vendo coisas estranhas acontecendo. E talvez eu possa citar nessa introdução dessa reflexão
uma das coisas mais estranhas que aconteceu esse ano, entre tantos eventos, que é a indicação, né, por uma empresa de perfumaria, a Natura, de uma mulher para ser o pai do ano, não é? E, meus irmãos, quando nós ouvimos esse tipo de coisa, cada um tem a sua opinião política, entenda que essa questão é uma questão política, não é? É uma questão de doutrinação, é uma questão de ideologia de gênero. É quando você assiste ali essa briga do povo aí com Natura versus o pessoal mais conservador, vamos dizer assim, né? Na realidade, você está vendo aí a bancada LGBT contra a bancada conservadora no Congresso. Não se trata apenas da propaganda de uma grande perfumaria, mas tem muitas outras coisas envolvidas por trás dessa briga. Mas para você entender a questão, né, se você não está por dentro do que aconteceu, a Natura, né, a maior empresa de perfumaria do Brasil, claro que internacional, mas a mais atuante aqui, ela escolheu a Tammy Gretchen, né, uma pessoa que passou por uma cirurgia de transformação de sexo, uma mulher que agora se transvestiu de homem, inclusive, né, trocando seus órgãos sexuais cirurgicamente para ser o pai do ano, né? Afinal de contas, ela adotou uma criança. Então o movimento LGBT ele vem pregando o seguinte: há muitas crianças que são abandonadas pelos pais homens, né? E por isso alguns homossexuais, algumas pessoas que já trocaram de gênero cirurgicamente adotam essas crianças e, portanto, merecem os aplausos e merecem então ser também chamadas de pais. E aí vamos entender algumas coisas, meus irmãos. Primeiramente, que ninguém abandona uma criança sozinho, não é? Se a criança não tem pai nem mãe, isso significa que não foi só o pai que abandonou, mas a mãe abandonou também, não é verdade? Afinal de contas, se fosse só o pai que tivesse abandonado, essa criança teria uma mãe. Então o movimento, entendendo isso, ele também diz o seguinte: esse movimento é extensivo a todas as mulheres que cuidam das suas crianças sozinhas, porque elas também são pais. Meus irmãos, essa briga, e talvez você possa num primeiro momento inocentemente ouvir esse discurso, não se esqueça, né, o que a palavra de Deus nos diz, que o diabo ele sabe se transvestir em anjo de luz. E isso não significa apenas que ele, como anjo, possa se parecer bonito ou feio, vamos dizer assim, não é? Mas isso significa que no seu discurso o diabo também pode aparentar um discurso de luz. O que eu quero dizer para você, meus irmãos, nesse momento, é que já há uma briga antiga, principalmente da esquerda brasileira, né, que é ideologicamente contrária aos valores cristãos em absoluto, não é? A esquerda brasileira prega a favor da liberação das drogas, prega a favor do aborto, tem como base o movimento socialista, né, de bandeira vermelha, que é completamente ateísta, né? Enfim, por aí vai. E há algum tempo atrás eles já trouxeram alguns projetos de lei ao Congresso que tinha como iniciativa extinguir o Dia dos Pais, né? Extinguir também o Dia das Mães, por causa do movimento LGBT, né? E dizendo o seguinte: nós não devemos comemorar, presta atenção na pegada do diabo, né? Nós não devemos comemorar Dia dos Pais, nem Dia das Mães, mas sim Dia do Cuidador. Eu quero dizer para você que, se você acredita na Bíblia, que é a palavra de Deus, a Bíblia diz para você honrar o seu pai e a sua mãe, e se prolongarão os seus dias na terra, e essa é o primeiro mandamento com promessa de Deus. A palavra de Deus, em toda a Escritura, nos ensina a honrarmos os nossos pais. E usar o discurso do abandono, né, de que crianças são abandonadas, para justificar que não devemos comemorar o Dia dos Pais e o Dia das Mães, nada mais é do que uma artimanha política, mas também uma artimanha
espiritual do inferno, porque nós estaremos vilipendiando, e o que isso significa? Nós estaremos desprezando, ou nós estaremos sendo vândalos contra uma instituição de Deus, que é a paternidade e a maternidade. A partir do momento que você aplaude movimentos como esse, né, você está cuspindo na cara dos bons pais, você está cuspindo na cara das boas mães, talvez você esteja cuspindo na cara do seu pai e cuspindo na cara da sua mãe, se você teve um bom pai e uma boa mãe. É fato que crianças são abandonadas, é fato que crianças são adotadas, e essa adoção é muito boa. Ninguém está discutindo isso. Ninguém está discutindo nem mesmo o fato da Gretchen ter adotado da Tammy Gretchen ter adotado uma criança. Isso é louvável, né? Uma criança adotada é louvável. Que bom que ela fez isso. Agora, vocês, por causa disso, banalizar a paternidade e a maternidade como está sendo feito é algo diabólico, é algo realmente dos últimos dias, onde a palavra de Deus nos diz que o amor de muitos esfriará. Eu posso com muita propriedade dizer que existem bons pais. Eu tenho um pai que cuida de mim desde quando eu nasci e na realidade já me casei, já tô careca, já saí da casa dele e ele cuida de mim até hoje, não é? Pessoalmente, eu ainda não me decidi se eu quero esse ministério da paternidade para mim. Mas se um dia for assumir esse ministério, eu me espelharei nele com muita tranquilidade para ser um bom pai. E talvez você, e por falar nisso, quero te dar aí o Feliz Dia dos Pais, né, para o meu pai, o irmão João, né, como a igreja o conhece. Amo você, né, você é um motivo de orgulho para mim e é um bom pai, você pode ter certeza disso. Então, esse movimento que nós estamos vendo político no Brasil não deve representar os cristãos. Se você tem um bom pai e você tem uma boa mãe, não admita esse tipo de movimento, né? Não apoie esse tipo de movimento, porque ele afronta a palavra de Deus e, com certeza, ele não é um simples movimento cultural ou contra o preconceito. Não se engane com essa balela. Ele é um movimento político. Eu quero dizer para você também que talvez você possa dizer assim, mas eu não tive pai, a minha mãe, ela cuidou de mim, então ela é pai e mãe. Não, ela é mãe. Ela é mãe. Não, mas ela fez o papel de pai. Não, ela cumpriu o papel do pai, mas ela não se torna pai por isso. Ela é uma ótima, uma excelente, uma super mãe. Eu não posso virar no dia de hoje e dar Feliz Dia dos Pais para minha mãe, porque ela já tem o dia dela, né? Ela também é uma ótima mãe. Então, meus irmãos, você vê como que a mídia, você vê como que esses movimentos políticos, eles brincam com a mente do brasileiro, porque eu tenho visto nas redes sociais muitos cristãos, né, apoiando esse movimento e dando os parabéns, né, para Tammy, desejando Feliz Dia dos Pais. E é como disse o apóstolo Paulo, cuidado para que ninguém vos engane, para que não vos faça presas suas por meio de enganos e vãs filosofias, os quais muitos considerando apostataram-se da fé. A palavra de Deus já diz há muito tempo que o discurso do mundo, o discurso do diabo, ele é sedutor e levará muitos a abandonarem os caminhos do Senhor. E aí eu quero falar com você um pouquinho então sobre as características de um bom pai, ou 3 características de um bom pai. E indo, né, na contramão desse movimento, primeiramente, um bom pai, ele não é perfeito. Então talvez se você pai que está me ouvindo, você pai da Igreja Batista Manancial, você pai de outras igrejas, você pai que talvez ainda não é evangélico, não é nem católico, não é cristão, e às vezes fica se perguntando aí, poxa, será que eu sou um bom pai? Será que eu não sou um bom pai? Olha, se você se esforça para ser um bom pai, provavelmente você será um bom pai. Um bom pai, ele não é perfeito. Um pai perfeito, apenas o nosso Pai celestial. Às vezes os pais cometem erros, né? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos isso, por exemplo, na vida do sacerdote Eli, né? 1 Samuel capítulo 3, versículo 13. Qual que era o erro de Eli? Fazer vista grossa.
Os filhos deles faziam faziam coisas erradas e Eli ignorava as coisas erradas que os seus filhos faziam. E nós sabemos, meus irmãos, que essa vista grossa que Eli fazia acabou culminando na morte dos seus filhos, porque ele não os corrigiu como deveria, e acabou culminando na morte do próprio Eli, porque quando ele recebe a notícia que os seus filhos morreram, ele toma um susto, né? E ele mesmo morre também, porque ele era muito obeso e cai da cadeira e quebra o pescoço. Enfim, se você quer conhecer a história, 1 Samuel 3 ali, você vai conhecer a história. O erro de Eli na paternidade, fazer vista grossa. Você que é um pai, você que quer exercer esse ministério, o seu ministério também consiste em corrigir os seus filhos. Não tenha medo, né? Não deixe de exercer essa competência do seu ministério, que é a correção e a instrução dos filhos em amor. Davi, meus irmãos, é um pai. Davi é o exemplo de um pai que cometeu erro, né, com os seus filhos. 1 Reis, capítulo 1, versículo de número 6. De certa forma, um erro também aí da vista grossa, de não corrigir algumas coisas, de não impor limites aos seus filhos, e viveu uma tremenda tragédia na sua família. O pai do filho pródigo é um outro pai aí também que cometeu os seus erros, né? O erro da permissividade, ele era permissivo demais, né? O seu filho queria ir embora e pede-lhe a herança adiantada, e ao invés dele instruir, ele vai e entrega a herança, né? E aquele filho faz aquela bagunça toda. Ah, mas ele recebe o filho de coração aberto. Não, tudo bem, né? Claro, ele não deixou de amar o seu filho, mas não significa que ele não tenha cometido erros antes disso. Então, meus irmãos, o amor de um pai para com seu filho muitas vezes faz esse pai ser demasiadamente permissivo, e isso leva a cometer erros que às vezes não podem ser reparados. Então, um bom pai, ele não é perfeito, mas ele tenta acertar. Um bom pai, ele tenta acertar. Um bom pai, ele corrige o seu filho. Um bom pai, ele instrui o seu filho. Ele não deixa o seu filho completamente solto no mundo, fazendo o que quer, né? Às vezes a gente vê que os pais deixam crianças de 1 ano, 2 anos fazerem o que querem, gritarem, mandarem. Não faz isso não, né? Corrija o seu filho, sabendo que no caminho você poderá cometer erros, mas tente acertar, e Deus certamente ele vai te auxiliar. Em segundo lugar, um bom pai, ele tem deveres e responsabilidades. As responsabilidades de um pai ideal sobre os seus filhos são: a palavra de Deus elenca algumas responsabilidades. Ensinar, Deuteronômio capítulo 6, versículo 7. Você deve então constantemente ensinar os seus filhos. Agora, esse tempo que nós estamos vivendo, né, eu vejo muito isso aqui na prática, aqui em casa, acompanhando a Liz no seu trabalho, né, que é a educação secular. Muitos pais estão aí desesperados, né, tendo que ensinar os seus filhos as matérias seculares, ciências, biologia, matemática, português. E certamente, meus irmãos, isso é difícil, né? Alguns pais não têm o preparo para isso. Outros estão se virando, estão aprendendo a matéria para poder ensinar os seus filhos. E isso é muito legal, né? O simples esforço. É o que nós acabamos de falar no ponto anterior. Nenhum pai é perfeito. Talvez você não saiba fazer isso que está sendo necessário nesse tempo, né? Ensinar as matérias seculares para o seu filho. Mas o seu simples esforço é louvável. Aquele pai que vai lá no YouTube entender uma matéria para poder passar para o seu filho. Aquele pai que talvez realmente não teve o estudo para poder passar para o seu filho, mas que consegue um primo, um tio, corre atrás de alguém para ensinar o seu filho. Esse simples correr atrás, você está vendo o que eu estou querendo dizer? O pai, ele não precisa ser perfeito, mas é esse esforço de correr atrás, de já que eu não sei fazer, conseguir alguém que sabe. Isso que é importante, esse é o cuidado. Então Deuteronômio capítulo 6, versículo 7, fala que o pai ele tem a missão do ensino e ensinar também a palavra de Deus. Não deixe isso para a igreja, não deixe isso para a EBD, né? Não deixe isso para o ministério infantil, não deixe isso para a colônia de férias, não deixe isso para a tia da igreja.
é responsabilidade do pai doutrinar o seu filho na palavra de Deus. Guiar, Provérbios 22, versículo 6, fala que todo bom pai ele deve guiar o seu filho. Guiar nos caminhos do Senhor, guiar pelos caminhos corretos, né? Guiar por aquilo que é certo. Promover, né? 2 Coríntios capítulo 12, versículo 14, prover e promover, né? Na realidade. Prover aquilo que lhe falta, né? Muitas vezes faltam muitas coisas aos seus filhos. Nisso, por exemplo, meu pai é um exemplo. Ele sempre provê algo que eu preciso, né? E quantas vezes as pessoas ao redor já constataram isso e muitas pessoas falam isso comigo, né? Poxa, seu pai está sempre te ajudando. E é verdade, né? O bom pai ele é aquele que provê também aquilo que o seu filho precisa, né? E a partir do momento que ele provê as necessidades do seu filho, ele acaba promovendo o seu filho, ou seja, impulsionando o seu filho. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 14. Efésios 6,4 diz que é a missão dos pais criar os filhos. Entramos nessa polêmica toda aí da natura, não é? Uma coisa é certa, é missão do pai criar o filho. O pai não deve empurrar isso para a mãe não deve empurrar isso para o filho, o pai que tem condições não deve empurrar isso para a babá, né? Enfim, criar o filho é o melhor que o pai pode fazer. A partir do momento que ele cria o seu filho, né, que ele vai tendo essa convivência, o filho vai se tornando parecido com ele. Parecido com ele. Isso é maravilhoso, não é? Isso aí é algo muito especial. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 4, olha que importante, é missão do pai controlar o seu filho. Opa, aí a gente entra num grande problema da nossa sociedade. Muitos pais não têm tido controle sobre os seus filhos. O filho xinga a mãe, o filho grita na cara do pai, é completamente rebelde e descontrolado. Desde pequeno. Agora que é grande eu não consigo controlar. Não, mas tinha que ter controlado quando eu era pequeno, não é? Não é possível que um camarada de 1,70 m, 80 não consiga controlar uma criança de 40 centímetros, 50 centímetros, né? De 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, que não consiga fazer uma criança de 8 anos lhe obedecer. A palavra de Deus nos diz que isso é uma missão espiritual. O pai, ele deve controlar o seu filho. E acima de tudo, Provérbios 3,12, o pai, ele deve amar o seu filho. Tudo isso que eu disse, ensinar, guiar, prover, criar, controlar, deve ser feito sobre as bases do amor, né? E aí tudo isso aqui se torna muito mais fácil. Quando o pai ele ama o seu filho, dedica amor ao seu filho, ele ensina com naturalidade, ele guia com tranquilidade, ele provê naturalmente, ele cria com cuidado, ele controla com muito mais facilidade, porque o filho, entendendo que é amado, passa a lhe obedecer. E por fim, meus irmãos, em terceiro e último lugar, um bom pai, ele faz o melhor pelos seus filhos. Mesmo quando ninguém os compreende, segundo Samuel, capítulo 18, versículo de número 33. Faça sempre o melhor por seus filhos, né? Você saberá, você terá discernimento de Deus, do Espírito Santo, sobre o que poderá ser melhor para o seu filho. Então faça isso, faça o melhor pelos seus filhos e certamente eles vão crescer e eles vão reconhecer isso. Mesmo quando os demais pensam que os filhos não merecem tanto amor, Lucas 15, 23 a 24. Isso acontece muito, né, quando nós vemos aí os pais defendendo os filhos por terem cometido algum erro, mas não, eu nem digo defendendo, meus irmãos, que defender um filho no erro é algo errado, não é? Mas eu diria mais assim, apoiando, cuidando, né? Porque errar é humano, seu filho erra, você erra também. Mas você não deve execrar o seu filho, abandonar o seu filho porque ele errou, não é? Eu me lembro de um pastor que me contou um testemunho
de que na sua igreja uma menina engravidou precocemente, né? Ela ainda era adolescente para jovem e ela ficou grávida e o pai a expulsou de casa. Um erro, né? Foi um erro que foi cometido, aquele pai perdeu o chão e expulsou aquela menina de casa. E esse pastor amigo meu, ele foi e visitou esse pai, conversou com esse pai, e o pai estava muito sem chão, muito desesperado, e disse que não tinha estrutura nenhuma para poder manter aquela criança, que tinha dado educação para sua filha, que tinha ensinado a não fazer isso, tinha ensinado nos caminhos do Senhor, mas era uma pessoa humana, cometeu um erro. E aí aquele pastor, ele convenceu a esse pai a receber a sua filha de volta em casa, e essa igreja foi lá e construiu um quarto de criança na casa daquele pai, um quarto muito bonito, muito decorado. E meus irmãos, os anos passaram muitos anos, né? Aquele pai está firme na igreja, sua filha está firme nos caminhos do Senhor, e a criança, né, que já cresceu, já é adolescente, está firme nos caminhos do Senhor. Então nós entendemos aqui, meus irmãos, um pouco disso, né? Os pais, eles precisam entender que mesmo quando o filho não merece tanto amor, porque os filhos erram, ainda assim é a sua missão amar acima de todas as circunstâncias. E por fim, Jesus, ele deu o melhor exemplo, Mateus capítulo 7, versículo de número 11, né? Jesus, ele é o exemplo para nós de que um pai, ele faz o melhor pelos seus filhos. Jesus, sendo o nosso pai, ele entrega a própria vida por nós. Isso me lembra muito aquele filme Um Ato de Coragem, né, se eu não me engano, onde o pai, ele quer dar o próprio coração para o seu filho, né, e um ato de amor, um ato de coragem, não me lembro mais, sinceramente, ele sequestra um hospital, não é? E quer obrigar o médico a tirar o seu coração, que obviamente é compatível com o do seu filho, e colocar no seu filho. Não é? Eu não estou dizendo para você fazer isso não, né? Isso nem é permitido. Mas Jesus, ele deu um exemplo parecido, ele deu a própria vida por nós. É o que aquele pai queria fazer naquele filme, não é? Então dê também a sua vida pelo seu filho. Na dedicação, no cuidado, no tempo, principalmente no tempo, e certamente você será muito abençoado, né, no seu ministério de paternidade. Você verá o seu filho crescendo em estatura, graça e conhecimento, e você sentirá muito orgulho por isso, ou já sente, né, provavelmente, porque você terá a certeza de que tem desempenhado um bom ministério diante de Deus. E o mais importante, né, chegando diante do Senhor, ele vai perguntar: cadê as suas mãos? Deixe-me ver as suas mãos. E você talvez dirá assim: mas como assim, Senhor? As suas obras. Eu coloquei uma vida para você cuidar, e o que você fez, não é? E que os pais, né, você que está me ouvindo, possa dizer: Senhor, eu fiz um bom ministério e eu posso nesse momento entregar ao Senhor um outro servo do Senhor, porque eu ensinei os seus caminhos ao filho que o Senhor me deu, não é? O ministério da paternidade é talvez um dos ministérios mais importantes que nós podemos encontrar na palavra de Deus. Então você, pai, é muito importante, não é? Há um grande mito aí que as pessoas só engrandecem o Dia das Mães, né? Nem sei se é um mito tanto assim, né? Pelo menos o comércio faz um engrandecimento muito grande do Dia das Mães em detrimento, ou seja, do Dia dos Pais, né? Tem muito mais atenção no comércio o Dia das Mães do que o Dia dos Pais. Mas eu quero dizer para você que você, pai, é tão especial quanto a mãe, não é? Porque você também é chamado por Deus para esse ministério tão especial. Então, entenda isso, você é importante na vida do seu filho. Você tem lutado, ainda que com imperfeições, como eu disse nessa palavra, mas tem lutado para fazer o certo na vida do seu filho. Parabéns, né? Que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Você, pai, sinta-se abraçado por mim, sinta-se abraçado pela nossa igreja. Esse ano um pouco diferente, né? Nós não podemos lhe dar nenhuma lembrancinha, como é um costume da nossa igreja, mas sinta o nosso carinho nesse dia tão especial. Você é importante para Deus, você é importante para o seu filho, você é importante para a sociedade, você é importante para o reino
de Deus. Que Cristo te abençoe e te ajude com muita unção a cumprir o seu ministério da paternidade. Tenha Cristo como exemplo supremo e certamente você será muito abençoado. O bom pai, ele se sente abençoado. A palavra de Deus diz que aquele que tem bons filhos é como aquele guerreiro que tem flechas na sua aljava, não é? E o arqueiro que tem muitas flechas na sua aljava, ele está sempre feliz, porque a sua vida é realmente o arco e flecha, né? Como ele é alguém feliz podendo estar nessa prática. Assim é o pai também, tendo seus filhos perto de si, vendo que os seus filhos estão crescendo, ele se sente aí como esse guerreiro feliz, né? Que está sempre municiado com as suas flechas. Que Deus te abençoe. A palavra diz que o bom pai, ele nunca está sozinho, pois ele encontra no filho também um apoiador. Então que nós, filhos também, nessa noite, nós possamos entender isso, né? Nós também precisamos amar e cuidar dos nossos pais. Honra o teu pai e a tua mãe, porque os seus dias serão prorrogados na terra, e esse é o primeiro mandamento com promessa do Senhor. Um feliz Dia dos Pais a todos, que Deus nos abençoe. Após esse louvor, nós retornamos para a oração e para as considerações finais. A esperança foi embora, sua alma sofre e chora. Busque em Deus uma força. Tempestade insiste em cair e uma nuvem de lágrima tomou todo o seu rosto. Deus está tão perto de você, lado a lado com você, com coragem que entregou a Davi. Esse Deus incomparável é imortal, capacita o normal para viver o sobrenatural. Você é um escolhido do Senhor, a vitória Ele já determinou. Tente acreditar, todo o impossível tem que se render. Tempestade fica um dia azul de sol. Tente acreditar, todo esse medo vai se transformar em coragem e ousadia do Senhor. Eu profetizo, é assim que acontece com você, se olhar além das possibilidades. Eu profetizo, eu profetizo. Deus está tão perto de você, lado a lado com você, com coragem que entregou a Davi. Esse Deus é incomparável, é imortal, capacita o normal para fazer o sobrenatural. Você é um escolhido do Senhor, a vitória Ele já determinou. Tente acreditar, todo o impossível tem que se render. Tempestade fica um dia azul de sol. Tente acreditar, todo esse medo vai se transformar
eu profetizo. Você é um escolhido do Senhor, a vitória Ele já determinou. Tente acreditar. Todo o impossível tem que se render. Tempestade fica um dia azul de sol. Tente acreditar. Todo esse medo vai se transformar em coragem e ousadia do Senhor. Amém? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Senhor, muito obrigado, ó Pai. Obrigado por esse dia especial, ó Pai, onde nós podemos comemorar o Dia dos Pais. Conforta o coração daqueles que já não têm os pais junto consigo, ó Pai, mas que têm boas lembranças, que tiveram, ó Pai, em determinado momento, o cuidado do Senhor por meio dos seus pais terrenos. Abençoe aqueles que ainda têm os seus pais, ó Deus, que eles possam honrá-los, cuidá-los, ó Pai, e capacita cada pai, ó Deus, nesse ministério. Esteja, Pai, também cuidando, ó Deus, da nossa sociedade. Não deixa que valores tão importantes como a paternidade sejam perdidos, ó Deus. O diabo tem tentado destruir as imagens, ó Deus, do pai e da mãe na sociedade como coisas não importantes. Mas nós sabemos, ó Deus, que a paternidade é algo extraordinariamente importante. Prova disso que o Senhor se manifesta como Pater no Novo Testamento. E entre, ó Deus, todos os deuses pagãos, os deuses falsos, ídolos, o Senhor é o único Deus, ó Pai, no mundo que se revela como Pater, como Pai da criação. E isso já nos diz muito sobre a grandiosidade, sobre a importância da paternidade. Cuida e abençoa os nossos pais. Cuida e abençoa, ó Pai, dessa missão tão importante que o Senhor delegou, que é a paternidade. Que ela seja honrada e sempre valorizada para a honra e glória do nome do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe. Uma semana muito abençoada. Vamos nos vendo aí na semana, momento da palavra, de segunda a sexta, sábado, momento teológico, quartas e domingos, culto de adoração e exaltação ao Senhor. Domingo pela manhã, Escola Bíblica Dominical com o Pastor Yuri. Um beijo para todos. Feliz Dia dos Pais novamente a você, papai. Que Deus esteja te abençoando grandemente. Aproveite ainda o finalzinho desse Dia dos Pais. Nos vemos amanhã, em nome de Jesus. Até lá. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o céu